Oi meu amigo, oi minha amiga, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Hoje infelizmente vai ter um pouquinho de ruído, os cachorros latindo, mas isso não pode nos fazer parar, nos fazer querer desistir, amém? De antemão eu já quero pedir perdão a vocês, que o prometido foi esse vídeo sair no ar, sairia com PDF, mas infelizmente com alguns problemas que teve no decorrer dos dias, eu acabei não conseguindo concluir esse PDF. Ainda não tem uma equipe que trabalha aqui pra gente, não tem um suporte ainda grande. Ainda, em nome de Jesus Cristo, em breve teremos mais suporte, teremos mais apoio, que tudo isso é para a honra e glória do Senhor, tudo isso é para aumentar cada vez mais as pessoas que precisam e as pessoas que precisavam e nos acharam aqui para poder ajudar no seu ministério, seja você líder, seja pastor, seja um diácono, seja quem você quer que seja um pregador de boas novas, amém? E hoje, dando continuidade, estaremos falando sobre Deus forte. O vídeo anterior, caso você não tenha assistido, assista a série desde o começo. É uma série que vai ser de 5 dias, então ontem teve o segundo episódio, terça-feira, hoje quarta-feira, terceiro episódio. Então se você não acompanhou ainda, volte os outros vídeos. E eu sugiro, mesmo que você já tenha começado a assistir esse vídeo, volte na playlist, comece lá do começo, acompanhe toda a sequência para você não ficar perdido. E o PDF será disponibilizado depois. Eu estarei editando a descrição que estará aqui embaixo do vídeo, e estarei deixando, não somente nesse daqui, mas durante toda a série eu vou estar deixando o link embaixo, tá bom? Vou editar, deixar lá para você poder estar acessando esse e-book para poder te ajudar com um material didático, material prático para você, tá bom? E voltando aqui à nossa aula, nossas instruções. Quem é Deus forte? O próprio Cristo. Jesus é chamado por Isaías de Deus forte, na profecia que é baseada essa série, que é lá em Isaías capítulo 9. Isaías profetiza sobre a vinda do Cristo, sobre a vinda do Messias. E uma das qualidades é Deus forte. E Jesus, ele é Deus, Deus é Jesus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Jesus. Então nós devemos primeiramente já entender: três se formam em um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se formam em um. Então, eles é uma grande, como posso dizer, desde o princípio Jesus estava, desde o princípio o Espírito estava, desde o princípio Deus estava. Deus é, Jesus é e o Espírito Santo é. Eles não foram formados, eles já existiam antes mesmo da formação de qualquer coisa do mundo, do universo. Eles já estavam, eles já habitavam entre eles. Amém? Então, voltando no primeiro capítulo de João, o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E ele se fez carne, que é o próprio Jesus, que veio ao mundo para poder cumprir a profecia, para poder cumprir a lei e assim nos resgatar do pecado, nos resgatar das trevas e podemos ser salvos por ele. Amém? Então, continuando, abrindo a nossa Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, começamos a ver a força do nosso Deus forte, do nosso Cristo. Amém? Você que está com sua Bíblia, acompanhando suas anotações, Lucas capítulo 4, Jesus Cristo, ele é tentado pelo diabo. Ele é tentado
mesmo ele sendo filho de Deus, ele veio ao mundo como homem, mesmo sendo Deus. Então, ele veio ao mundo, ele era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Você pode ter ouvido, ele veio ao mundo e se fez homem pecador, homem do mundo. Não, ele veio ao mundo, mesmo sendo Deus, para poder cumprir, outra vez, a profecia e cumprir os mandamentos das leis de Moisés. Como os fariseus vieram questionando ele, como é que você não cumpre uma coisa que nosso patriarca Moisés falou, nos deu, a lei de Deus? E não, ele veio para cumprir toda a lei. Então em nenhum momento ele deixou de seguir a lei, ele veio para cumprir. Amém? E aqui no capítulo 4 de Lucas, vamos estar fazendo a leitura. Amém? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória dos reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para os que os guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Mas Miqueias, por que você leu isso? A provação que Jesus passou no deserto. Você acabou de me falar que Jesus era 100% homem, mas era 100% Deus. Por que ele não fez isso que o diabo estava falando? Pelo mesmo motivo que o próprio Cristo fala aqui, o próprio Cristo sendo Deus forte, ele nos fala: não tentarás o Senhor teu Deus, você não viverá só de pão, você não põe à prova o Senhor teu Deus. Então, mesmo ele sendo Deus, há coisas nessa vida que você não deve dar ouvidos ao que falam sobre você, para você. Você deve dar ouvidos ao que Deus fala com você, o que nosso Deus forte fala conosco. Amém? E Jesus foi tentado, ele poderia ter mandado, como o diabo fala para ele: se você é filho de Deus, por que não se joga daqui, que ele ordenará que seus anjos venham e lhe peguem? Por que do mesmo modo Jesus não mandou que os anjos retirassem o diabo dali? Para poder se cumprir tudo o que é preciso, ele se fez homem. Ele precisava passar por todo esse deserto, esses 40 dias de fome, para que ele possa, assim, futuramente nos salvar, seguindo aqui a nossa leitura, a história, amém? Então, ele poderia muito bem ter pulado, poderia ter transformado a pedra em pão, poderia ter saltado do pináculo, mas não tentará o Senhor teu Deus. Então, já de primeira aqui, vamos entender: Deus é forte, o Deus forte, que é Jesus Cristo, mesmo ele sendo Deus, ele não cai em conversa de qualquer um. Então,
você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tenha na sua cabeça, não vamos cair em tentações por coisas tão pequenas, por coisas tão simplórias na nossa vida. E você pode estar se perguntando, mesmo que eu já tenha esclarecido, mas Jesus teve fome mesmo sendo Deus? Teve, porque ele veio, como eu disse, para se cumprir tudo isso. Ele veio para poder resgatar o que estava perdido. A ovelha perdida era para ser resgatada por ele. O filho perdido era para ser resgatado por ele. Os doentes eram para ser curados por ele. Essa foi a missão que Jesus veio na terra. E ele nos deixou uma grande missão também, que é o ID, que vemos lá em Mateus 28. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Então, muitas das vezes é difícil para a gente seguir o nosso chamado, mas podemos ver que o próprio Cristo, ele sofreu por nós, ele padeceu por nós, ele foi crucificado por nós, pelo meu e pelo seu pecado, e pelo pecado daquele que está perdido também, mas ele precisa ser resgatado. Jesus já veio, ressuscitou, está com o Pai no céu, e ele voltará para buscar a sua igreja. E você, como seguidor de Jesus, precisa também estar buscando esses doentes, precisa estar também buscando esses oprimidos, esses cativos. Bem? E continuando no mesmo capítulo de Lucas, no versículo 31 até o versículo 37, que é a cura de um endemoniado em Cafarnaum, onde Jesus mostra o seu poder como Deus forte. Não se distrai com latidos que estão tendo, infelizmente hoje está tendo algumas coisas lá de fora, está tendo uma bagunça, então vai ser consequência ter um pouquinho de barulho também, amém? Mas não perca seu foco, fique focado, foque em Cristo, foque no seu chamado, foque naquele talento que o Senhor entregou em suas mãos, amém? E continuando aqui, do quarto capítulo, do versículo 31 ao versículo 37, vamos estar fazendo a leitura, amém? E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Quem tem autoridade é forte. O próprio Cristo fala com autoridade. E isso mostra a sua força. Ele mostra também, que é no próximo capítulo, que ele é um príncipe, ele é da realeza. Então, não perca também os próximos episódios, tá bom? Mas voltando aqui ao nosso assunto. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-se e saia deste homem. O demônio, depois de ter jogado no chão no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentaram entre si: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhou por todos os lugares daquela região. A autoridade. Jesus tem toda a autoridade, tem todo o poder, tem toda a força. Então, ele tem toda a autoridade sobre nossas vidas, tem toda a autoridade sobre a vida de cada um que está ao nosso redor. Mas temos uma coisa que é chamada o livre-arbítrio. Por mais que Jesus tenha feito tudo isso por nós, alguns estão perdidos ainda nesse mundo. E esse que está perdido ele precisa de você, precisa da sua ajuda. Cristo precisa que você vá e faça o seu ID. Como eu já disse, lá em Mateus 28. E o próprio Deus,
próprio Deus forte, ele dá essa ordenança para a gente, lá em Mateus 28, reforçando, para que você coloque na sua cabeça qual que é a nossa missão nesse mundo, que é ir por todo mundo, é pregar o Evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E quando o próprio Deus forte, o Cristo, fala para você ir, para você fazer alguma coisa, simplesmente faça, porque se Ele mandou, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Então faça, que Ele estará com você. Amém? E progredindo aqui a nossa leitura, no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 5 agora, Jesus, ele estava pregando para a multidão, mas a multidão era tanto que ele subiu no barco para poder se afastar um pouco da multidão, para ampliar a sua voz. E vamos estar fazendo aqui a leitura neste momento, amém? Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de gente, ou pescadores de almas em outras traduções. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Se você obedece o que Jesus Cristo fala para você, você só vai ter em abundância, você vai ter a prosperidade, seu barco ficará cheio, que você não dará conta de carregar sozinho. Então por isso que sempre eu falo, não retenha a bênção só para você. Nesse caso, Simão Pedro, ele precisou compartilhar com outro barco, senão seria muito para ele. Mas, voltando aqui, Pedro já havia seguido Jesus antes. Lembrando lá na aula anterior, lemos lá em João capítulo 1, lá no versículo 42, ele sabia de Jesus, ele já tinha seguido Jesus, mas ele não quis seguir, acompanhar, ele voltou para aquela sua função de pescador. Mas aqui em Lucas, vemos que Pedro, ele deixa tudo, agora ele deixa tudo, e é de fato um discípulo, porque ele viu grandes maravilhas, ele já tinha visto, mas agora a grande maravilha foi na vida dele. E Deus quer que as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão no mundo, que tenha maravilhas na vida deles também, para que eles possam retornar, para que eles possam retornar à casa do Pai. Então, é isso que Jesus está te colocando hoje, como pescador de almas, ou pescador de homens, ou pescador de vidas. Bom, e progredindo aqui no nosso assunto, para não ficar tão longo quanto o vídeo de ontem, mas o nosso Deus forte tem todo o poder de tirar toda a doença do mundo, toda a lepra. Quando lemos em Lucas capítulo 5 ainda, quando Pedro já está seguindo Jesus,
vemos a cura de um leproso, a cura do paralítico, vemos também o chamado de Mateus. Mas sempre quando há pessoas sendo curadas, pessoas sendo limpas das suas doenças, tendo vidas restauradas, sempre vai ter aquele que vai querer criticar. Com Jesus foi assim e com a gente não vai ser diferente, mas na força do Deus forte, nosso Jesus Cristo, Ele nos orienta, Ele fala com a gente para que seguimos esse caminho, para que possamos seguir com Ele. Amém? Podemos ver a sua força no capítulo 5 aqui, quando Ele simplesmente estende a mão para o leproso é curado. Quando Ele fala, levanta e anda, o paralítico levanta e anda e está curado. Ou quando Ele fala, siga-me, no caso de Mateus, no Evangelho de Mateus estará escrito Mateus, mas nos outros evangelhos, como de Marcos e no Evangelho de Lucas, estará Levi. Ah, mas é Mateus ou é Levi? Pelo que tudo aponta, todos os estudos que fizeram, se trata da mesma pessoa. É Mateus, o apóstolo. Não houve outro apóstolo chamado Levi. Só houve Mateus. Então, ele era o cobrador de impostos, Mateus, cobrador de impostos, o republicano. Amém? Caso você tenha essa dúvida, já é uma dúvida sanada para você. E voltando aqui a falar sobre Mateus, ele ouviu o chamado de Jesus Cristo, dizendo, siga-me. E Mateus deu um grande banquete, e entre eles, e nesse banquete estavam os publicanos, que eram os colegas de trabalho de Mateus, tinha alguns outros amigos também de Mateus, comendo e bebendo. E os discípulos de Jesus também estavam no meio, comendo e bebendo, porque são seres humanos. E, como eu disse, sempre no meio há aquele que critica, há aquele que quer julgar, quer ser o doutor da lei, quer ser o doutor, sabe tudo. Os que dizem alguns até os santarrões. Mas podemos ler em Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13, em Marcos do capítulo 2, do versículo 13 até o 17, e em Lucas capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Como a nossa Bíblia já está aberta aqui em Lucas, para ficar mais fácil, mais prático, mais rápido da gente poder estar aprendendo, tá bom? Então, vemos aqui, depois disso, Jesus saiu e viu o publicano chamado Levi, ou Mateus, sentado na coletoria, ele disse, siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O hospital não é lugar de quem está são, é de quem está ferido, quem precisa da sua ajuda. Então, não queira somente buscar aquela pessoa que já conhece, aquela pessoa que já sabe do amor de Jesus, aquela pessoa que já se arrependeu, mas precisamos buscar almas neste mundo, precisamos pescar essas almas no mundo. É lá que está quem está precisando, lá que estão os doentes, lá que estão os pecadores. Cuida de doente. Doente não cura de doente, então você precisa também estar curado para poder curar outras pessoas. Tá bom?
Então, se Jesus Cristo, Ele nos deu toda essa missão, por que é tão difícil de seguirmos ela? É difícil porque temos as afrontas, assim como Jesus tinha dos fariseus, dos escribas, de todos aqueles que queriam criticar, mas Jesus Cristo sabe todas as suas obras. Ele sabe tudo aquilo que você fez, aquilo que você faz. E no final terá tudo uma recompensa, você será galardoado por isso. Então, não deixe seu ministério ficar fracassado por você se sentir muitas das vezes fracassado, por você se sentir muitas das vezes uma pessoa que não merece tudo isso, que você não merece sofrer por amor de outra pessoa, você não merece estar passando às vezes uma limitação, às vezes uma prova, para poder estar levando outra pessoa para a igreja, aos caminhos de Jesus Cristo. Mas se mantenha firme, que podemos progredir aqui para podermos encerrar o nosso capítulo de hoje no livro de Apocalipse, capítulo 3. Lá vemos a igreja de Filadélfia, uma igreja que sofreu bastante, mas não desistiu, não parou, não se deixou ser levado pelo que falavam. Amém? Então, você que está com sua Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 13. Amém? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostam-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Versículo 10, muito importante, a partir daí. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guarde aquilo que você tem, persevere naquilo que você tem. E o que você tem? Você tem o amor de Jesus Cristo no seu coração. Não deixe ser levado, mesmo que você tenha pouca força. Peça renovo de Deus, peça renovo do nosso Deus forte, do nosso conselheiro. Peça conselhos de Jesus, o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus forte que guerreia por nós na nossa hora de provação. Na nossa hora da provação, Ele estará nos tirando, Ele estará nos levando. Então, persevere na palavra do Senhor. Então, não desanime do seu chamado. Assim como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 11. Vamos estar abrindo aqui para poder captarmos cada vez mais. 1 Coríntios, capítulo 11, no próprio primeiro versículo. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Cristo veio ao mundo para sofrer, para morrer. Foi chicoteado, sofreu morte de cruz. Ele sofreu carregando aquela cruz, mesmo sem merecer, pelo meu e pelo seu pecado.
Então vamos ser imitadores de Cristo, vamos sofrer por amor de outras pessoas. É difícil, mas com o Espírito Consolador, Ele estará nos consolando todo o tempo. Ele estará conosco, mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação. Assim como o próprio Paulo fala, que ele se alegra na própria tribulação, porque ele sabe que Cristo venceu por nós. Cristo tem lugar separado para nós, a nova Jerusalém está separada para nós. Mas não vamos ser egoístas, não é só para nós, é para todo aquele que está perdido também no mundo. O inferno não foi feito para o ser humano, o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. Não foi feito para nós, não foi feito para aquele que está perdido. Então vamos renovar o nosso chamado, vamos renovar nossas forças e progredir no nosso chamado. Amém? Por hoje é só. Amanhã tem mais. Estarei providenciando esse PDF, essa apostila para estarmos aprendendo cada vez mais. E estarei disponibilizando. Então você não assista somente uma vez essa série. Terão outras séries também, mas depois que você tiver com o material em mãos, volte lá do princípio, acompanhe novamente para que entendamos o chamado de Jesus, que foi difícil. O nosso chamado é difícil, mas Jesus venceu por nós tudo aquilo que era difícil. Agora está até mais fácil, não tem tanta dificuldade quanto antes. Temos muitos meios de estar divulgando, como um vídeo, como uma mensagem numa rede social, que você pode estar dando a esse amigo que está perdido. Então, faça o ID lá de Mateus 28. Vamos fazer o ID de Jesus, vamos progredir, que o nosso Deus forte, o nosso maravilhoso conselheiro, estará nos ajudando, estará conosco em todo o tempo. Amém? Você que acompanhou até esse momento, essa aula, muito obrigado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus amigos. Compartilhe com todo mundo que precisa aprender um pouco mais, ouvir um pouco mais da palavra de Deus e reforçar o seu chamado. Amém? Não esqueça de compartilhar, de dar um like, deixar um comentário das suas dúvidas, deixe no comentário para que possamos assim responder elas da melhor forma possível, com o melhor entendimento. Amém? Então, não vamos desistir dessa fé. Vamos continuar, vamos progredir, que Deus estará conosco, o Espírito Santo estará conosco, o Jesus Cristo estará conosco, estará nos enchendo cada vez mais. Amém? Fique com Deus, não esqueça dele. Até a próxima. Até o próximo vídeo, que daqui a pouquinho estará saindo mais um episódio. Amém? Hoje melhor que ontem, e amanhã vai ser melhor do que hoje. Fique com Deus e até a próxima.